Ó, os cromossomos homólogos, eles são cromossomos semelhantes com relação à sua forma, com relação ao tamanho, certo? E eles vão sempre se apresentarem em pares, certo? Dentro da célula. Então, por exemplo, uma célula diploide, ela não tem 46 cromossomos, sendo eles 23 do pai e 23 da mãe? Não é assim? Então, por exemplo, a célula diploide, ela vai ter o emparelhamento cromossomático. Então, veja, eu vou desenhar uma célula aqui para vocês verem. Vejam só. Então, aqui eu tenho uma célula, certo? Aí agora eu vou desenhar o cromossomo de papai. Ó, cromossomo de papai aqui, ó. Certo? E como ele fica emparelhado com o cromossomo de mamãe, aí ele tem que ficar um do ladinho do outro, assim, papai e mamãe, tá vendo? Mamãe veste azul e papai veste vermelho. Certo? Então, vejam, cromossomo de pai e mãe, eles ficam emparelhados, eles ficam do lado um do outro, eles são irmãozinhos, certo? É eles quem vai dar a característica genética semelhantes tanto do pai quanto da mãe. Isso é o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Cromossomos homólogos, eles vão ficar emparelhados. Isso só vai acontecer em células diploides. Percebam que na célula haploide, aquela célula que a gente só tem 23 cromossomos, eles vão ser todos diferentes, os cromossomos. Está vendo aqui, ó? Eles são todos diferentes, tá? Aí, quando eles encontram outra célula haploide, tá certo? Eles vão encontrar o mesmo tipo de cromossomo. Aí, o que é que vai acontecer? Eles vão encontrar seus irmãozinhos. Aí, eles vão se emparelhar. Deu para entender, pessoal? E apoio. Facinho, né? Então, os cromossomos homólogos, eles vão encontrar-se, ó, um do lado do outro, são cromossomos iguais, sendo que um veio do pai e outro veio da mãe, tá? E é isso que vai dar a variabilidade genética quando a gente fala de reprodução, tá certo? Isso é o que são cromossomos homólogos, não esqueçam, tá certo? Lembrando que a mitose, que a gente já tinha falado, quando a gente tem a mitose, ocorre o quê? A separação das cromátides. Mas na meiose ocorre o quê? A separação dos cromossomos homólogos. A gente vai entender agora como é que acontece isso, tá? Então vejam, só recapitulando aqui, as células haploides, que são as células D e as células C, elas não possuem cromossomos homólogos, são todos diferentes. Já a célula A e B, elas são as células diploides que possuem os cromossomos homólogos. Vejam que eles se encontram em pares, certo? Deixa eu passar. Já falei sobre ciclo celular, falei sobre tudo isso, falei sobre mitose, intérfase. Pronto, aí a gente agora entra onde? A gente entra na meiose, certo, gente? Aí vejam só, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula-mãe, ela vai ser sempre diploide, tá? Com cromossomos duplos. E aí, a partir dessa célula-mãe, vão se originar 4 novas células filhas, porém com um número de cromossomos reduzidos. Vejam. Ó, a meiose, ela vai ter. A mitose, a gente sabe que ela só tem uma parte, tá certo? É uma célula que se divide em duas. Não é isso? Isso é uma única parte, é uma única fase, a mitose. Na meiose, a gente tem duas. A gente vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Tá? Aí vejam aqui, por exemplo. Aqui, a primeira divisão da meiose. Ó. Primeira divisão da meiose. O que é que acontece? Ocorre a divisão reducional. Tá? A primeira divisão da meiose vai acontecer a redução do número de cromossomos. Então, por exemplo, uma célula com 46 cromossomos vai dar origem a duas células com 23. Professor, mas você não disse que na meiose é uma célula que dá origem a 4 com 23 cromossomos? Sim, gente. Mas eu ainda não terminei a meiose ainda. Aqui é a primeira parte da meiose. Aí, quando a gente vai para a segunda parte da meiose, aí o que é que acontece? Acontece a divisão equacional, onde essas células com 23, elas vão se duplicar em mais células com 23, certo? Então,
É basicamente assim. A primeira parte da meiose, eu reduzo o número de cromossomos. Tá? Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. E na segunda parte da meiose, vai acontecer a mesma coisa que acontece na mitose, só que com 23 cromossomos. Entenderam, pessoal? Entenderam? Eu vou mostrar vocês cada etapa, tá? Então, vejam só. Deixa eu ver aqui. Na meiose, acontece a diminuição, né? Diminui pela metade o número de cromossomos da célula-mãe, certo? E a mitose também é chamada de divisão reducional, que a gente chama de símbolo R. Mas isso aqui vocês nem precisam saber tanto, certo? Quando a gente quer falar o que é uma divisão reducional, a gente usa o R. Quando a gente quer falar que é uma divisão equacional, a gente usa o E. Mas isso aqui é essa besteira. Nunca cai essas coisas, certo? Então vamos para as fases, as etapas. Só lembrando, pessoal, vê só. Só lembrando a mitose. O que é que vai acontecer na mitose? Na mitose eu tenho 46 cromossomos, certo? Aí, ó, na mitose a gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Aí na prófase o que é que acontece? Condensação dos cromossomos, diminuição, desaparecimento da carioteca, desaparecimento dos nucleolos, beleza. Aí na metáfase acontece o quê? Todos os 46 cromossomos eles ficam no meio da célula, eles duplicados, certo? E as fibras do fuso mitótico se prendem no centrômero. Aí na anáfase o que é que acontece? A separação, né, a quebra desse cromossomo ao meio. É o que a gente chama de separação das cromátides irmãs. Então, ó, se eu tenho aqui um cromossomo, ó, tá vendo? Ó, eu tenho um cromossomo aqui, veja. E aí, ó, na anáfase, vejam que na metáfase eles ficam todos no meio, assim, um abaixo do outro, ó, tá vendo? Ó? Aí o que é que vai acontecer? Na anáfase vai acontecer uma divisão, vai quebrar no meio aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí, uma cromátide vai para um lado e outra cromátide vai para o outro. Na interfase ele se duplicou para que a gente possa mandar uma carga genética igual para os dois lados da célula e ela possa se dividir. Vejam como é que acontece na meiose. Aí na meiose acontece o quê? Na metáfase, na meiose vai acontecer a mesma coisa. Os cromossomos vão se condensar e tudo mais. Só que na metáfase da meiose, ao invés dos cromossomos eles estarem assim, um em fila do outro, vai acontecer o quê? Os cromossomos homólogos, ó, eles vão ficar assim, ó. Um aqui e outro aqui. Ó, vejam que interessante. Certo? Aí eles vão ficar em filas no meio da célula, só que em pares. Vejam. Aí aqui embaixo vai ter outro, menorzinho, vamos botar assim, menorzinho, né, que eles são diferentes. E aqui embaixo vai ter outro. E vejam que na meiose eles vão ficar assim em pares, certo? Cada um com sua pareia. E eles vão ficar no meio, certo? Então os 23 pares vão ficar todos centralizados no meio da célula, na meiose, certo? Na metáfase da meiose. Aí, ó, as fibras do fuso serão lançadas. Aqui tem um centríolo e aqui do outro lado, aqui do outro lado aqui tem outro centríolo. Aí as fibras vão ser lançadas. Aí essa fibra agarra esse e essa agarra esse. Aí essa fibra aqui agarra esse e essa agarra esse. Aí o que é que vai acontecer? A mesma coisa, ela vai, ó, separar, tá certo? No que ocorre a separação, a gente separou o quê? A gente separou os cromossomos homólogos, ou seja, a célula tinha 46 e quando eu separo esses cromossomos, cada parte da célula, cada célula agora vai possuir 23 de um lado e 23 do outro, ou seja, eu reduzi o número de cromossomos. Tá vendo? Não é fácil? Estão entendendo? Isso é a primeira fase da meiose. Aí na segunda fase da meiose, eu vou ter o quê? Eu vou ter as células, cada uma com 23 cromossomos agora, com o número reduzido, e aí acontece a mesma coisa que acontece na mitose. As cromátides são divididas ao meio, ó. Certo? E aí a gente vai ter
4 células, formação de 4 células com 23 cromossomos cada. Dúvidas? Tem certeza, gente? Uhum. Eu vou explicar novamente isso, eu só estou antecedendo para vocês entenderem de uma forma geral como é que acontece, tá? Então vamos lá, fase por fase, certo? Na meiose. Gente, como vocês sabem, a meiose ela possui duas fases, que é a meiose 1 e a meiose 2, tá certo? Lembra que a meiose 1, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o número de cromossomos, certo? A meiose 1 é uma divisão reducional. E a meiose 2, ela vai equacionar aqueles cromossomos, ou seja, a meiose 2, ela vai multiplicar aquelas células, cada uma com 23. Tá? Então, vamos para cada fase. Vamos para a meiose 1. Aí, ó, vamos para a meiose 1. Então, a primeira etapa da meiose 1 se chama prófase 1. Aí presta muita atenção nessa prófase 1. Presta atenção aí, Joninha, só olha para cá. Vejam, a prófase 1, ela é subdividida em 5 fases. Tá? É a mais difícil de todas. Vejam, a prófase 1, ela tem a fase que a gente chama de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? A prófase 1, ela tem 5 fases. Tá certo? A fase mais importante da prófase 1 é essa quarta fase aqui, que é a fase que a gente chama de diplóteno. Por quê? Porque é nessa fase onde os cromossomos do pai e da mãe se juntam e eles trocam informações. Tá? Então, um pedacinho do cromossomo do pai ele vai para a mãe, para o cromossomo da mãe, e um pedacinho do cromossomo da mãe vai para o cromossomo do pai. Eles trocam material genético. Tá certo? E é aí que acontece a variabilidade genética. É por isso que um indivíduo, quando nasce, ele nasce com características do pai e da mãe, por conta disso, certo? Esse processo a gente chama de crossing over, ou permutação genética, certo? Mas é muito mais comum a gente ver ele sendo chamado de crossing over, certo? Que processo é esse? É o processo onde ocorre a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, e isso vai permitir a variabilidade genética. Dúvidas? Dúvidas? Agora não. Não, né? Então vamos lá. Vamos ver cada... Ó, lembra que a gente está na prófase 1. A gente está na meiose 1, na prófase 1, e vamos ver cada fase da prófase 1. Tá? Então, começando pela fase que a gente chama de leptóteno. Ó, veja só. Na fase do leptóteno, o que é que acontece? Esses cromossomos, eles não estão condensados. Começa-se o quê? O início, deixa eu ver se tem aqui a descrição. Tem não. Começa-se o quê? O início, certo? Da condensação dos cromossomos. Tá? Eles começam a se condensar, a se enrolar. Vejam que eles estão todos desenrolados, tá vendo? Ó? No leptóteno. Aí no leptóteno, ocorre também a separação dos centríolos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. Aqui, cadê? Eu vou pegar um livro que fica mais fácil, porque está muito reduzido. Lembrando que o livro de vocês, acredito que vocês vão pegar o livro esses dias, né? Vai ter tudo isso, tá, gente? Todas essas fases descritas, não se preocupem. Tá? Deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil para mim, porque tem mais coisas que eu quero falar. Ó. Ó, a leptóteno. Devido à sua espiralação, os cromossomos ficam visíveis apesar de duplicados. Desde a intérfase, eles aparecem ainda com mais filamentos simples, bem individualizados. Então, eles não estão condensados ainda. Eles já estão duplicados, já passaram por intérfase, certo? E eles vão começar a se duplicar.
certo? Lembrando que os centríolos, eles se duplicam também nessa fase, tá certo? Aí na fase de zigóteno, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer, pessoal, o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, eles vão encontrar sua pareia, tá? Como eu falei a vocês, eles têm que ficar juntinhos, emparelhados. E aí a condensação está acontecendo, tá certo? Então, na fase de zigóteno, ó, os cromossomos homólogos se atraem, certo? Eles ficam bem emparelhados. Esse pareamento é conhecido como pelo que a gente chama de sinapses, certo? A sinapse é quando eles se juntam um no outro, tá certo? E ocorre ponto por ponto. O que seria uma sinapse? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Não tem aqui. Pronto, a sinapse, pessoal. Aí. Vai, meu filho, sai dali de baixo. Peraí, viu? Ó, a sinapse, pessoal, é quando, por exemplo, um braço, pronto, tá aqui o braço do cromossomo. Pai e mãe. Aí eles se juntam, certo? Se colam mesmo um no outro. Isso é o que a gente chama de sinapse, certo? E aí ele em vários pontos do cromossomo, não é só em um ponto, é em vários pontinhos. Eles vão fazendo várias sinapses, que é a junção. Beleza? Dúvidas? Não, beleza. Tá? Aí veja, o pareamento de cromossomos homólogos não vai ocorrer na mitose, só ocorre na meiose. Tá? Lembrem bem disso. Aí, isso é a fase de zigóteno, que a fase de zigóteno é justamente isso, o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Eles são atraídos e se emparelham. Aí, na fase paquíteno, certo? O que é que vai acontecer? Nessa fase, as duas cromátides de cada cromossomo tornam-se visíveis, ou seja, elas já estão bem condensadas, já estão no formato de cromossomo já, certo? Então, tornam-se bem visíveis. Os dois cromossomos homólogos pareados mostram, então, 4 filamentos que em conjunto chamamos de tétrades ou bivalentes. Tá certo? Então, o que é isso? Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui o lapisinho. Vocês estão vendo aqui que os cromossomos... Pronto, esse cromossomo aqui. Vejam como eles estão emparelhados, tá vendo? Ó? Então, a gente já vê as 4 cromátides. Eles estão juntinhos mesmo, colados um no outro. E a gente vê as 4 cromátides, tá? Isso é o que a gente chama de cromossomos bivalentes ou cromátides bivalentes ou cromátides tétrades. Quando eles estão bem no seu grau máximo de emparelhamento, certo? Para que aconteça agora a próxima etapa, que é o diplóteno. Gente, em questões de vestibulares, é muito raro que caia, por exemplo, eles perguntando sobre leptóteno, zigóteno, paquíteno, pode acontecer, certo? Mas é muito mais comum que ocorra uma questão falando sobre essa fase, o diplóteno, o crossing over, é a fase mais importante da prófise 1, certo? Então, essa é a fase mais importante, tá? Então, no diplóteno, é o que vai acontecer, o que a gente chama de crossing over, né? Então, ó, nesta fase podem ocorrer quebras em regiões correspondentes das cromátides homólogas e os pedaços quebrados unem-se em posições trocadas. Ou seja, deixa eu ver se eu passo aqui para vocês. Vejam aqui, por exemplo, ó, na fase do paquítano, né? Eles se juntam, como eu falei a vocês, tá? Cadê? Ó, vejam que eles estão bem juntinhos, certo? Aí, ó, na fase do diplóteno, vejam que acontece a quebra aqui, ó, tá vendo, ó? Como eu falei a vocês, a quebra de pedacinhos, vejam, tá vendo? E aí ocorre o quê? Ocorre uma permutação, ó. Um fragmento do pai vai para o cromossomo da mãe e o outro fragmento da mãe vai para o cromossomo do pai. Ocorre essa permutação, o crossing over, tanto para ocorrer aqui como para ocorrer aqui. São vários pontos dos cromossomos que vão ocorrer. E aí, ó,
os cromossomos ficam desse jeito. Tá vendo? Vejam que um pedacinho da mãe passou para o pai e um pedacinho do pai passou para a mãe, tá? Isso é o que eu chamo de crossing over. É devido a esse tipo de processo que ocorre entre os cromossomos que vai ocorrer a variabilidade genética. É por isso que Jonas, por exemplo, tem os olhos da mãe, o nariz do pai, a boca da mãe, o cabelo do pai e por aí vai. Tá certo? Eu não sei nem se eu acertei, mas vocês entenderam, não é? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Então deixa eu apagar aqui. Eita. Deixa eu apagar aqui para voltar lá. Então, ó, vejam só. Deixa eu ver. Então, os pedaços são quebrados e unem-se em posições trocadas. Esse fenômeno é chamado de crossing over ou permutação. Tá? O fenômeno aumenta a variabilidade genética das células formadas, pois reúne o mesmo cromossomo genes vindo da mãe presentes em uma das cromátides e genes vindos do pai presente em outra. Tudo aquilo que eu já falei. Tá? Os homólogos afastam-se permanecendo em contato em alguns pontos chamados de quiasmas. Então, ó, depois que acontece o crossing novo, ó, eles começam a se separar agora, certo? Então vejam aqui para minha mão, tá vendo? Então eles vão começar a se separar. Só que eles vão se separando assim, ó, continuam ligados, tá vendo? Ó? E aí eles vão se afastando, e aquele pontinho que estão ligados ainda são os quiasmas, tá? Então, porque se tiver de acontecer, por exemplo, alguma troca ainda vai acontecendo aqui nesses pontos que a gente chama de quiasmas, que é onde justamente ocorrem essas permutações, essas mutações, tá? Aí, ó, na última fase, eles se separam completamente, certo? Acontece a terminalização desses quiasmas, as quebras desses quiasmas e eles se separam, certo? Só que aí é que tá, cada um tem um pedacinho da informação genética do outro, tá certo? Então, ó, na fase que a gente chama de diacinese, os pares homólogos, certo? Estão praticamente separados, os quiasmas deslizam-se para as extremidades dos cromossomos e aumenta ainda mais a espiralização cromossomática, ou seja, a fase onde termina completamente a condensação é justamente no final, né, que é nessa diacinese. Vejam que isso ele vai se condensar. Veja, esses cromossomos eles vão se condensando e vão se unindo, se condensando e se unindo. E antes de ele terminar a condensação, já ocorre a troca, né, a fragmentação de pedaços desse cromossomo, ocorre o crossing over, e quando vai terminando tudo, ele já está no seu nível máximo de condensação, para a gente entrar na próxima fase, que é a metáfase 1. Então vejam que na prófase 1 ocorrem essas 5 coisas, essas 5 fases. E agora, quando acaba, a gente já entra na metáfase 1. Tá? E aí a gente já segue, pessoal, a mesma tendência da... Deixa eu tirar só isso aqui que está incomodando. Peraí. A gente já chega na mesma tendência da mitose, tá certo? Se tiver dúvida, a gente fale, que esse assunto é meio chatinho mesmo. Que já falei. Aí a gente chega, ó, na metáfase 1. Então vejam que a fase da prófase 1 é só para que ocorra o crossing over. Certo? É só para que ocorra aquela troca. Tá certo? Material genético. Ocorreu a troca, pronto, acabou. Aí o que é que acontece na metáfase 1? A mesma coisa que acontece na mitose, gente. Os cromossomos homólogos emparelhados, certo? Eles vão para o meio da célula, tá? Aí as fibras do fuso mitótico são lançadas, certo? E elas se prendem no centrômero, ó, tá vendo? Ó? Se prendem aqui, ó, no centrômero, tá? Para poder prosseguir nas etapas, certo? Então, ó, metáfase 1. A membrana nuclear desaparece, a mesma coisa na mitose, ó. As fibras do fuso mitótico formam-se na prófase 1, os pares de cromossomos homólogos se organizam no meio da célula, os centrômeros de cromossomos homólogos se ligam às fibras, certo? Do fuso, assim cada componente do par de homólogos será atraído para um lado da célula. Então, se essa célula eu tenho 46, quando essas fibras puxarem esses cromossomos,
desse lado eu vou ter 23 e desse lado eu vou ter 23. Por quê? Porque eu estou separando esses pares, tá certo? Dúvidas? Acredito que não. Não. Aí, ó, separei. Tá vendo? Isso acontece aonde? Na anáfase 1. A anáfase 1 é onde vai acontecer a segregação independente dos homólogos, ou seja, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, as fibras se encurtam, os cromossomos são separados, um vai para cada lado da célula, certo? E não ocorre a divisão das cromátides, ocorre só a divisão dos cromossomos homólogos. Percebam que eles estão duplicados ainda, tá? Aí vejam, vou passando aqui. Mesmo riscado. Depois, o que é que vai acontecer? Telófase 1. Os cromossomos eles se descondensam e ocorre o reaparecimento do núcleo, né? As fibras do fuso desaparecem, acontece o reaparecimento dos nucléolos e aí ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Isso é a primeira etapa da meiose. Na primeira etapa, a gente reduziu o número de cromossomos, ou seja, cada célula dessa vai possuir 23 cromossomos, certo? Já com a troca de material genético e tudo mais, certo? Porque se não acontecesse assim, pessoal, o que era que ia acontecer? Os cromossomos do pai iam para um lado, os cromossomos da mãe iam para o outro, e aí, dependendo da célula, a célula ia ter só as características do pai e aquela outra célula ia ter só as características da mãe, e aí quando a pessoa fosse fecundar, engravidar, ia nascer uma pessoa idêntica à mãe e outra pessoa idêntica ao pai. Veja, por isso que acontece a troca de material genético, tá certo? Vamos passando. Ó, e aqui a prófase 2. Aí a gente já começa na primeira etapa da meiose 2. Tá? Entrou em telófase, a gente já começa novamente. Aí acontece tudo igual à mitose agora. Prófase 2, duplicação dos centríolos, os cromossomos se espiralam novamente, acontece o desaparecimento da carioteca, tá? E aí, ó, eles entram em metáfase 2. A diferença é que eles não ficam assim mais, eles agora ficam assim, certo? Mas é a mesma coisa, tá? Então, as fibras se juntam aos centrômeros, tá certo? Os cromossomos vão ficar no meio equatorial da célula, só que agora deitado, ó, na placa equatorial, só que agora na horizontal, certo? As fibras do fuso se lançam para quando chegar na anáfase acontecer o quê? A separação dessas cromátides. Lembrando que cada cromátide ela tem um pedacinho lá, né, do cromossomo que era do pai e a outra tem um pedacinho lá do cromossomo que era da mãe. Ocorrer essa separação, ó, as fibras se encurtam, essas cromátides elas vão cada uma para um lado da célula para poder acontecer o que a gente chama de telófase 2. Tá? Aí acontece a mesma coisa. Os cromossomos se descondensam, a carioteca reaparece, o núcleo ele começa a reaparecer e a gente tem a formação das 4 células, cada uma com 23 cromossomos. Tá? E cada célula dessa vai originar, por exemplo, um espermatozoide ou um óvulo. Não é fácil? Aham. Aí formam 4, né? Aí é por isso que a gente diz que mitose é uma célula de 46 cromossomos que origina 2 novas células idênticas com 46 cromossomos. Não ocorre variabilidade genética. Na anáfase da mitose, ocorre separação das cromátides. Tá? Meiose, 2 etapas. Meiose 1, meiose 2. Na meiose 1, ocorre o quê? A redução do número de cromossomos da célula-mãe. Tá? Na meiose 2, acontece o quê? A equação, a divisão, a multiplicação de células haploides. Então, resumindo tudo, a gente fala que na meiose, uma célula-mãe com 46 cromossomos origina 4 com 23 cada. Tá? Isso, em todo esse processo vai acontecer a troca do material genético, certo? E é importante vocês lembrarem também, na anáfase 1 ocorre o quê? Separação
dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs, certo? E aí, a partir disso, quando essas 4 células com número de cromossomos for reduzida, vai acontecer agora o processo de organogênese. Organogênese não, de ovulogênese ou espermatogênese, certo? Que é a formação de células germinativas. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Pronto, aqui só são mais algumas imagens e aí a gente entra no próximo conteúdo já, que é a formação das células germinativas. Beleza? Quando for semana que vem a gente vai fazer só atividade em cima disso, tá? Beleza. Tchau. 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 Tchau.